Que é o seguinte, falamos semana passada sobre o caso aqui, né, do Will Smith, Chris Rock, tapa na cara e tal. E assim, nesse aí intervalo aí de quase 2 semanas do Oscar, tem acontecido muita coisa, né? Principalmente na vida do Will Smith e dos envolvidos ali no caso. Não vamos falar aqui mais sobre o caso em si, se foi certo, se foi errado, quem falou A, quem falou B, o que a gente acha. Já falamos sobre isso na live passada. Inclusive tem um corte aí no canal de 20 minutos da gente falando sobre isso, né? Então, quem quiser volta lá, a gente não vai voltar a tocar no assunto especificamente, mas eu queria trazer aqui algumas repercussões, né, algumas consequências do que aconteceu com o Will Smith e os envolvidos nesse período, né? Então, assim, o próprio Will Smith, ele teme, cara, ser totalmente cancelado, entre aspas, né? Uh, segundo aqui, olha, uma, uma fonte da US Weekly, né? Membros da família do ator têm dito que o cara tá assim em pânico, sabe? Que ele não dorme direito, que ele tá realmente apavorado de não ser mais chamado para nada, de que as pessoas comecem a boicotar outros trampos dele, outros projetos. Inclusive, a Netflix e a Apple retiraram ofertas que elas haviam feito, né, por uma cinebiografia do Will Smith. Elas iriam lançar um filme contando a história dele e tal. Foi meio que foi descartado, né, por enquanto. O site US Weekly ele soltou algumas informações aqui, dizendo que, numa entrevista, né, dizendo que a Jada, que é a esposa do Will Smith, falou que ela não concorda com o que aconteceu, que ela não tá brava, que ela entende, mas que desejaria que isso não tivesse acontecido. E o Chris Rock, ele fez um show no último final de semana. As pessoas no público, algumas pessoas, né, começaram a fazer um coro, né, dizendo fuck Will Smith, né, fazendo um coro ali e tal, e o Chris Rock pediu para elas não fazerem isso. Ele parou o show e virou e falou: não façam isso. E voltou lá a fazer o que tinha que fazer, né. O Denzel Washington soltou um pronunciamento público, né, defendendo o Will Smith ali, dizendo que tudo foi lamentável e tal, mas que ele também entende o que aconteceu, enfim. E foi por o único último, que se publicou, que se posicionou sim, publicamente para defender o Will. O único. sim. E por último, né, uma notícia que talvez não sei se é exatamente triste, que é o seguinte, olha, filme do Pistoleiro com Will Smith teve desenvolvimento paralisado, né? Porque a Warner, segundo aí matéria da Rolling Stones, queria fazer um filme solo do Will Smith como pistoleiro da versão do Esquadrão Suicida do David Ayer. Muita coisa, hein? Muita coisa aconteceu com o Will nesse tempo. Tibi, panorama geral, o que você acha? Então, eu acho que caiu a ficha, né, do calor do momento. Ele tomou uma atitude no calor da emoção, então a gente sabe disso. Mas não foi a melhor atitude. Inclusive, eu sei que o Denzel Washington defendeu ele, porque o Denzel, ele mesmo falou, né, que o Denzel Washington tinha falado para ele: é na hora do seu maior sucesso que os demônios aparecem, né? Sim. E ele caiu na tentação do demônio. E aí ele tá complicado. Eu entendo toda essa preocupação, né? Porque essa imagem pública, tanto que, inclusive, ele, não sei se ele já chegou a ir, mas ele se propôs a ir para uma clínica de reabilitação. Ele já se internou, inclusive. Já se internou, né? Justamente para tratar. Até para poder lidar com isso, né? Lidar com tudo isso. E lidar com isso, porque isso tá realmente afetando ele muito psicologicamente, né? Eu não sei o quanto essa atitude é do tipo... porque pelo menos as minhas redes sociais, a maioria defendeu e concordou com o Will Smith, entendeu? Não sei a de vocês, porque tem gente que, né, que os ciclos variam, né? Tem gente que viu mais gente defendendo o Chris Rock. Mas eu acredito que essa é uma atitude sensata que ele tá tomando, mas que provavelmente não vai remediar. Tem que esperar a poeira baixar. Exatamente. E aí, Marcelinho?
O Will Smith tá lascado, né? Cara, eu acho que tá sendo uma reação. Acho que a Hollywood, as pessoas estão tendo uma reação totalmente exacerbada com o Will Smith. Entendeu? Ele errou. Inclusive, não vamos aqui repetir a mesma coisa que a gente já falou na semana passada. Tem aí um vídeo da gente comentando mais de 20 minutos falando sobre esse caso. Sim. Né? A gente falaria por horas, inclusive, se fosse só essa a temática. Mas, assim, eu acho que tá muito exagerada essa reação do Will Smith. Ele realmente se internou, né? A Tibi comentou agora. Ele realmente se internou para poder lidar com toda essa pressão que ele tá sofrendo. Os dois erraram, mas eu acho que tá sendo muito pior pro Will Smith do que pro Chris Rock. E Sim. a academia, ela tem essa mania de querer responsabilizar, eu vou botar entre aspas aqui, muitas aspas, as vítimas, mas quando é pra poder se pronunciar contra outros tipos de outras pessoas, por exemplo, há alguns anos atrás, vocês lembram que o Casey Affleck, ele ganhou o Oscar de melhor ator. Sim. E ele está sendo processado por assédio sexual de 2 mulheres, né? Diretores e produtores de Hollywood premiados pela academia, todos Envolvido eles em polêmica, envolvido loucura. em polêmica, pior ainda do que um tapa na cara, sabe? Então eu acredito que a reação em cima do Will tá sendo muito, muito exacerbada. Muito. Então, eu acho que... o ato foi durante a cerimônia, né? Isso que pesou. Não, e é isso Era um eu momento entendo de totalmente. celebração, né? não um momento de... Sim. Não, e eu entendo O bagulho foi ao totalmente. vivo também, no Oscar, né, cara? Eu sei que Pois tem um é. peso simbólico disso tudo. A gente já falou sobre isso, mas Pois o cara é, já reconheceu, mas, já cara, pediu desculpa. O próprio Chris Rock não tá esquentando pra porra do Cara, negócio. o Chris Já Rock foi, que mano. sofreu tapa, ele não entrou... nem ele quis prestar queixa pra polícia. Por que as Foi. pessoas estão perseguindo o Will, cara? Por quê? Porque só o Will tá sofrendo porque não tem o que consequência com fazer. isso, sabe? Já foi. É O bagulho já falta de louça foi. pra lavar. Sabe, já foi resolvido, o cara publicamente já pediu desculpas, ele se afastou da posição dele da academia, ele já não é mais um dos jurados da academia, que Sim. ele era um dos 100 jurados, ele tinha uma posição, já se afastou. O projeto deles, da Apple e do Bad Boys 4 e acho que mais um filme, já estão em pausa, já não estão sendo mais produzidos. Cara, por que só o Will? Por que não o Chris Rock também não tem alguma consequência pra ele, sabe? Ele pode Pois é. sair impune pelas coisas que ele fala? Pois é. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Bom, continuaremos a acompanhar aí essa novela triste Pois do Will Smith.